Shalom, 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 povo de Deus. Shalom, 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 meu povo. Uma ótima noite, como é que vocês estão? Todos bem? Existe uma pergunta nessa noite que o Senhor quer fazer a mim e a você. É uma pergunta simples, que é dita assim: tu me amas? Será que estamos amando a Cristo como Ele merece? Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a cada um de vocês que aqui se encontram nessa noite, agradecer ao nosso líder, apóstolo Carlos, juntamente com a pastora Simone, por essa oportunidade. Quero deixar um pequeno testemunho rápido e breve. Lembro da primeira vez que eu estive nessa igreja. Vim aqui em uma festividade, no último dia dessa festividade, e foi aqui mesmo, em frente a esse altar. Chega, me sinto regozijado por hoje ter essa oportunidade de estar aqui falando, pois o anjo dessa igreja, o profeta dessa casa, Deus usou ele para me entregar algo, para me falar algo, aonde eu ainda não o conhecia, mas minha esposa, a Sara, que está ali na intercessão, intercedendo pela minha vida, te amo, vida, e ali ele veio orar, a minha esposa, o apóstolo Carlos orou. Por favor, pode se sentar. Fiquem à vontade, você está na casa do seu pai, você está na sua casa. E ali ele orou a minha esposa, em seguida estava meu padrasto e juntamente a minha mãe, que congrega em outra igreja. Eles não acreditavam muito em revelação da parte de Deus. E ali o apóstolo orou Sara, em seguida orou a minha mãe, depois olhou para mim e fez: e você? Eu olhei e falei: oxe, qual foi? Nem conheço direito. Ele falou assim comigo, mas amém. E aí caiu a oração, caiu amém. Ele aí orou. Assim que ele orou, Deus usou ele tremendamente e me falou diversas coisas. E apontou assim para o altar e aqui para baixo. E naquilo eu fui para casa, com aquilo na mente, perguntando: meu Deus, será que aquele homem é homem de Deus mesmo, Senhor? Porque eu ainda não o conhecia. Foi a primeira vez que tinha adentrado a essa igreja. E ali eu fui, me remoendo. Foi no domingo. Na segunda-feira eu tinha um convite para ir em uma festividade, uma igreja lá em Feira de Santana, do apóstolo Rogério, amigo meu de muito tempo. E aí, justamente, foi eu, Sara, meu padrasto e minha mãe. Os quatro que tinham ouvido o que o apóstolo tinha falado. E no caminho eu fui me perguntando: Deus, será que aquele homem é homem de Deus mesmo? Será que o que ele falou veio de Deus mesmo? E aí eu fiz um pedido a Deus dentro de mim: Senhor, usa alguém que fale só uma coisa que aquele homem me falou, qualquer coisinha do que ele me falou lá. E para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, adentrei a igreja, sentei, o pregador ainda não tinha chego. E aí demorou um pouco, o pregador entrou apressado, chegou um pouco atrasado, ele subiu no altar, e assim que ele pegou o microfone, eu estava na terceira fileira da cadeira, ou quarta. Ele, antes de eu pregar, Deus mandou falar algo com esse jovem aqui: vem aqui na frente, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo que o apóstolo me falou aqui na frente, esse pastor, Reinan, eu acho que é Reinan o nome dele, não lembro agora, falou a mesma coisa que o apóstolo me falou. Então eu quero honrar a vida do nosso apóstolo, nosso profeta, homem de Deus, amém? Peço que aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo pela vida do nosso pastor, do nosso apóstolo, amém? Glória a Deus. Nessa noite vamos ler um pouco e buscar entendimento no Senhor sobre a vida de um homem que outrora começou servindo com alegria, servindo com entusiasmo. Talvez nessa noite, ou eu, ou você, ou alguém aqui, pode estar passando pelas mesmas fases que esse homem passou. Talvez eu ou você tenhamos vivido algum momento da vida desse homem. Eu peço que abra a sua Bíblia, lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, em João 21. Vamos ler apenas 3 versículos, de priora. No seu versículo 15 ao 17. João 21, o seu versículo 15 ao 17. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro:
Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes bem que te amo. Ele disse, e o Senhor lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. Feche sua Bíblia, feche os teus olhos e vamos estar orando. Senhor, essa é a tua palavra, essa é a tua igreja, esse é o teu altar, Senhor, aonde já subiram, falaram palavras de abertura, palavras de dízimo e oferta, louvores que engrandeciam o teu nome, Pai. Pai, Espírito Santo do Senhor, desce aqui e usa esse que está aqui pregando, que está aqui proclamando a tua palavra, que de mim não venha nada, que seja tudo para a honra e a glória do Senhor, e que possa encontrar corações, Pai, que possa reavivar a fé daqueles que aqui se encontram. Senhor, toma a direção, Espírito Santo, conduz esse culto, conduz essa palavra, e assim entrega essa oração em tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Será que a mídia poderia colocar o tema? Não sei se... Amém. Reavivando o primeiro amor. Para que a gente possamos entender melhor essa passagem que a gente acabamos de ler, precisamos retornar ao início. Precisamos entender ela. Então vamos lá não precisa você abrir mais a Bíblia. Logo você abrirá novamente. Por enquanto deixei ela fechada. Em João 1 nos mostra a história desse homem que Jesus o pergunta, se ele o ama. Em João 1, vemos que André, o seu irmão, chega, ele seguia a João Batista, e ali ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. E primeiramente assim que ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, ele já foi correndo falar com o seu irmão, que nesse momento ainda é chamado de Simão. Em algumas outras Bíblias, em alguns trechos da Bíblia, chamado de Simeão e Cefas. Imediatamente esse homem, que outrora era pescador, ou ainda era pescador, foi de encontro ao Senhor Jesus Cristo. E ao ele chegar, ele não precisou se apresentar, ele não precisou dizer quem ele era. Mas assim que ele chega à presença do Senhor, perante ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor diz, tu és Pedro. Nessa passagem, vemos que o Senhor conhece a mim, conhece a você. O Senhor é aquele que começou a boa obra na sua vida. Ele mudou o seu nome quando ele tirou do pecado, quando ele tirou da miséria. Talvez muitos digam, mas eu nunca vivi uma miséria. Eu nunca vivi uma vida de pecado. Todo aquele que está longe de Cristo está servindo a algum Deus. Então, justamente voltando à palavra, aquele homem que quando chegou perante ao Senhor, está lá em João 1, do seu versículo 40 ao 42, o Senhor muda o nome dele, e ali quando o Senhor muda o nome daquele homem, imediatamente aquele homem passa a acompanhar o Senhor, passa a seguir ao Senhor. E se olharmos bem também lá em Lucas 4, se eu não me engano, acho que no seu versículo 32 ao 39, por ali assim, vemos que o Senhor Jesus Cristo adentra a casa de Pedro. Então, primeiramente, o Senhor mudou o nome daquele homem, transformou aquele homem em um outro homem, como faz comigo e com você. Em seguida, o Senhor adentra a casa de Pedro, aonde ele encontra a sogra de Pedro adoentada. O Senhor, quando chegou na minha vida e na sua vida, tenha certeza, o Senhor já chegou causando algo na vida de alguém, transformando a vida de alguém. E aquele homem ali, que tinha sua sogra adoentada, ela foi curada e passou a servir ao Senhor. Mas Pedro ainda não tinha visto nenhum tipo de milagre, não tinha visto nada de transformador em sua vida até ali.
viu sim na vida de outro, viu sim acontecer na sua casa. E vemos a Bíblia, nos diz lá em Lucas 5, aonde Pedro é chamado. A Bíblia nos relata que estava Pedro e seus amigos ali pescando. Já tinham virado a noite em uma pescaria frustrada, em uma pescaria outrora vazia. Pois Pedro, acredito eu, que confiando no seu conhecimento, confiando no seu tempo de experiência, achou que ele poderia fazer algo, poderia alcançar algo sozinho. Mas imediatamente, quando eles vão chegando próximo à praia, em Lucas 5 nos conta, que quando o barco vai chegando próximo à praia, eles avistam uma multidão. E essa multidão ali estava o Senhor Jesus Cristo, que vendo eles ali, quando desce do barco, começam a lavar a rede, começam a cuidar daquilo que eles tinham ali como as suas ferramentas de trabalho, justamente o Senhor olha e vai direcionado no barco de quem? Justamente o Senhor vai direto ao barco de Pedro. E aquele barco de Pedro, outrora, era para o seu ganho, era para o seu ganha-pão. Mas nesse momento se torna um estilingue do Senhor, se torna um altar para que a pregação do Senhor seja proclamada. E ali o Senhor Jesus Cristo sobe no barco, e subindo no barco ele utiliza aquele barco como púlpito, e usa também as águas ali ao redor para ter uma acústica melhor, para que a sua palavra seja proclamada. E ele pede a Pedro, afaste um pouco o barco. E Pedro, saindo dali da beira da praia, afasta um pouco esse barco. E o Senhor Jesus Cristo começa a ministrar a palavra. Acredito eu que naquele momento todos os pescadores e aqueles que ali estavam ao redor pararam a ouvir o que o Senhor tinha a falar. E o Senhor clamou, proclamou, pregou a sua palavra. Imediatamente naquele momento, Pedro tinha acabado de passar uma noite frustrada, acredito que estava preocupado com o dia de amanhã, mas a palavra do Senhor nos diz que o amanhã pertence a Deus. E justamente naquele momento de dificuldade de Pedro, o Senhor requeriu dele algo, a sua ferramenta de trabalho. E ele em momento nenhum o negou, ele entregou. E naquele momento o Senhor viu o coração de Pedro, viu a disponibilidade de Pedro. Pedro ali, quando entrega o barco, o Senhor proclama, fala da palavra, depois ele despede aquela multidão vai embora. E quando vai embora, o Senhor olha para Pedro e fala, vá mais ao fundo. Vá mais ao fundo e jogue as redes. Talvez eu tento entender que o Senhor Jesus Cristo naquele momento olha para Pedro e diz, você está no raso. Talvez você está vivendo no raso. Talvez a gente já tenha um tempo na igreja, mas só está no banco. Talvez a gente tenha um chamado escondido e não quer proclamar a palavra do Senhor. Talvez a gente está vivendo um raso e o milagre não acontece por causa de mim e de você. Porque precisamos ir a fundo. A presença do Senhor, quando adentra a minha casa, a sua casa, acontece como foi na vida de Pedro. Age cura. Quando o Senhor entra no seu barco e toma a direção, acontece um milagre. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo olha para Pedro e diz, vá ao fundo. Pedro imediatamente questiona, porque Pedro é uma autoridade em pesca. Vamos se dizer, Pedro é um capitão. Pedro é aquele que já vive de pesca. Então, todo aquele que é profissional em algo é autoridade naquele assunto. Então, Pedro olha, entende, viu que o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de trazer uma palavra para o coração de cada um ali. Ele viu a autoridade que tinha no Senhor Jesus Cristo. Imediatamente ele tenta questionar, mas ele entende que ali tem uma autoridade perante a ele. E imediatamente ele pega o barco junto com seus amigos e vai ao fundo. E quando ele vai ao fundo, mesmo sem acreditar, mesmo sem entender qual seria o propósito, pois ele passou a noite toda, e se olhar pelo conhecimento que ele tinha, pescar de dia não aconteceria. Pois aqueles que vivem de pesca sabem que só à noite é possível fazer uma grande pesca. Mas ali Pedro, ouvindo e direcionado pela palavra do Senhor, Pedro pega as redes e lança ao mar. Quando Pedro lança as redes ao mar, talvez eu creio que ainda desacreditado, para não desvalidar a palavra do Senhor, ele lança.
Mas imediatamente ali acontece o milagre. Ali acontece a pesca maravilhosa. Naquele momento ele reconhece que ele é nada perante ao Senhor. Pedro imediatamente, quando vê aquela rede começar a se rasgar, a se romper por tantos peixes que tinha, Pedro ali olha e vê que verdadeiramente ele está perante ao Filho do Deus Altíssimo. Imediatamente, quando ele chega perante ao Senhor, ele se ajoelha e pede que o Senhor se afaste dele, pois ele é pecador. Talvez eu e você chegamos na presença do Senhor e não nos despimos, não tiramos aquilo que está nos prendendo no passado. Mas para que não paremos nessa palavra que ainda seguimos, a palavra do Senhor nos conta também que naquele momento o Senhor o chama, que ele não seria mais pescador comum, aquele que pega um peixe para se alimentar, mas ele seria um pescador de homens, um ganhador de almas, um evangelista, um pregador, um proclamador da sua palavra. A palavra do Senhor nos mostra que Pedro começa com grande entusiasmo. Pedro é aquele que está disponível a fazer a obra do Senhor. Talvez que nem muitos aqui, como eu e você, talvez sejamos um Pedro, que começamos bem, disponível, pronto a cumprir, pronto a fazer. Pedro também é aquele que estava dentro do barco. Quando o Senhor fez a multiplicação de peixes e pães, logo após mandou aqueles discípulos irem para o outro lado. E quando eles vão para o outro lado, ali tem um maremoto, ali tem praticamente ia gerar um naufrágio. Mas o Senhor aparece. O Senhor é aquele que vem caminhando sobre as águas. O Senhor é aquele que se coloca na disposição de cuidar dos seus, mesmo no momento mais difícil da sua vida. O Senhor Jesus Cristo vem andando pelas águas e aquele homem que lá no começo foi mudado o nome, pede para que possa ir de encontro a ele. E Pedro ali desce do barco e começa a andar sobre as águas. Amados, eu não sei você, mas até aqui eu vejo um Pedro disponível à obra. Eu vejo um Pedro doido para fazer a diferença. Eu vejo um Pedro acreditando que só o Senhor é Deus. Pois para ele descer do barco e acreditar que ele não iria afundar, só sabendo quem é aquele que te manda, aquele que te direciona. Em um certo momento, Pedro se distraiu e quase se afoga. Mas o Senhor foi aquele que estava ali logo para o levantar. Através dessa mensagem, o Senhor quer te dizer que Ele está aqui nessa noite para te reerguer, para te reavivar, a te reavivar pelo primeiro amor. Então creia que o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. Se olharmos do começo, o Senhor não muda. O Senhor não mudou em momento nenhum. E aí passamos a ver que Pedro foi aquele que estava ali disponível. Pedro também é aquele que olha para Jesus e diz: estou pronto. O que der e vier, eu mato e morro com o Senhor. O que der e vier, eu sou aquele que vou estar do lado do Senhor. Então Pedro justamente mostra, pois Pedro é aquele tratado como sanguíneo da Bíblia. Pedro é aquele que tem talvez um espírito rebelde. Talvez seja aquele que tudo quer levar na força do braço. E Pedro ali, quando Malco tenta levar o Senhor Jesus Cristo, Pedro é o primeiro a puxar a espada, a puxar a faca e cortar a orelha daquele homem. Era o Pedro que outrora estava andando sobre as águas. Agora demonstra que ele está disposto a matar e a morrer pelo Evangelho. Que ele está disposto a matar, a fazer algo pelaquele que ele acredita, pelaquele que ele ama. E ali ele arranca a orelha do Malco, o Senhor Jesus Cristo fala para ele que não é por força, não é por violência. E imediatamente ele restaura a orelha daquele homem. Mas se olharmos também, existe 2 pontos, ou 3 pontos na vida de Pedro. Pedro é o que começa disponível. Só que aí chega um certo momento que começa a esfriar. Qual momento ele começa a esfriar? Ao momento que ele para de vigiar. O Senhor Jesus Cristo, isso Pedro já tinha visto vários milagres acontecer, já via paralítico andar, ele já estava caminhando com o Senhor há mais de 3 anos e meio. Pedro já tinha visto cego enxergar, já tinha visto paralítico andar.
Pedro já tinha visto vários milagres acontecer. E aquele mesmo Pedro que começou quente, chega um certo momento, aonde o Senhor Jesus Cristo faz a Santa Ceia, olha para cada um deles, entende que ia acontecer algo. Pedro é aquele também que olha para Jesus Cristo, quando Jesus o pergunta aos discípulos, o que falam de mim? Quem eu sou? Pedro é o primeiro a tomar a frente e dizer, tu és Cristo, tu és Filho do Deus Altíssimo. E aquele Pedro que outrora estava disponível, estava pronto para qualquer batalha, é aquele homem que quando o Senhor sobe no monte, no Getsêmani, o Senhor diz a ele, o Senhor pega 3 e vai com ele, e olha para ele e diz, ore, interceda pela minha vida. E o Senhor subiu, estava intercedendo, estava em oração. Quando ele desce, ele encontra Pedro como? Pedro dormindo. Então a palavra do Senhor quer nos dizer nessa noite, vigiai e orai, para que a tentação não venha. E naquele momento Pedro começa a se esfriar. O Senhor Jesus Cristo vê que Pedro está naquela condição, mas mesmo assim, vemos que o Senhor não mudou. Sabemos que logo após o Senhor Jesus Cristo ser preso, o Senhor já tinha dito a Pedro que ele negaria o 3 vezes. E Pedro disse que ele não negaria, que não aconteceria. Mas esse mesmo Pedro foi aquele que o negou. Quando chegou um exato momento, Pedro se colocou, aonde pessoas ali veio e perguntou, mas você não é um deles? Pois o Senhor Jesus Cristo tinha sido preso e estava para ser crucificado. Crucificado por mim e por você, derramando o sangue do Cordeiro pela minha vida, pela sua vida, pela vida daquele vizinho que talvez você pense que não gosta. O Senhor Jesus Cristo mesmo, que morreu na cruz para salvar a sua vida, para salvar a minha vida, foi aquele que estava ali no momento de crucificação e Pedro nega. Pedro olha e diz, eu não conheço. Pedro novamente foi questionado mais uma vez, e Pedro novamente disse que não conhecia. E Pedro negou 3 vezes, e o galo cantou. Então aquele Pedro que começou entusiasmado, se esfriou, se abateu até que caiu. Pois quando ele negou o Senhor, ele passou a ser aquele que está fazendo a vontade de quem? Pois ele viu todos os milagres que ocorreu, ele viu tudo o que aconteceu, mas mesmo assim ele o negou. Essa palavra nos traz a relembrar por que nos achegamos a Cristo. Se você olhar do começo ao fim, em momento nenhum, o Senhor Jesus Cristo mudou. Agora vamos entrar na palavra, amém? Abra a sua Bíblia em João novamente, João 21. Vamos do versículo 1 ao 19, amém? Para que possamos entender. Glória a Deus. Amém. E depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado-lhe de Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. E disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. E disse-lhe eles, outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite, e nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram, que era ele. E perguntou-lhe Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco, e acharás. Assim fizeram, e já não podiam puxar as redes, de tão grande que era a quantidade de peixe.
E aqueles discípulos a quem Jesus amava, e aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se as suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. E ao soltarem em terra, viram ali uma brasa, e em cima peixe, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede de peixes, e não obstando serem tantos peixes, que não rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem é este? Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e igualmente o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, e depois da ressuscitação dentre os mortos. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E tornando a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingia a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás mãos, e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Disse isso para que significasse como o gênero de morte de Pedro havia de glorificar a Deus. Depois, assim, falou e acrescentou-lhe: segue-me. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, amados, vemos que o começo de Pedro foi bem impulsivo. Pedro foi aquele que se colocou na disposição da obra. Foi aquele que se colocou na disposição de servir. Foi aquele que se colocou na disposição de cumprir. Certo momento, Pedro se distraiu. Certo momento, Pedro deixou de vigiar. Será que tem acontecido isso comigo e com você? Se olharmos do começo da mensagem até o final, o Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo. E se olharmos também, o mesmo local, o mesmo cenário da queda de Pedro, foi o mesmo cenário da sua restauração. Pois quando Pedro negou Jesus, ali tinha também, estava tendo uma fogueira. A mesma fogueira que estava ali quando Pedro o negou 3 vezes, é a mesma fogueira que quando ele chega, ele encontra. E o Senhor faz 3 perguntas. Pedro, ou Simão, tu me amas? E perguntou mais uma vez: tu me amas? Olhando a vida de Pedro, analisando tudo que ocorreu, desde o começo da sua trajetória até os dias de hoje, há mais de 2000 anos, essa mensagem chega hoje na minha vida e na sua vida. Será que estamos como Pedro, talvez renegando algo na nossa vida? Talvez chegou um momento, a gente cultua, a gente vem para o culto, mas estamos só usando como rotina? Será? Será que às vezes estamos vindo, mas não retornamos ao primeiro amor? Talvez em um certo momento não percebemos, mas deixamos esfriar. Talvez um momento esquecemos para que o Senhor nos chamou. Pedro era aquele que tudo tinha para dar errado. Pois se ele já disse que não conhecia o Senhor,
Se Pedro é aquele que já praticamente desistiu de tudo, porque se olharmos bem nessa palavra, o Senhor, começamos a ler que Pedro volta para as velhas práticas. Pedro foi aquele que o Senhor retirou ele da vida de pescador. Mas olhamos agora aqui em João 21, nos diz que Pedro retornou à pesca. Então Pedro se enveredou novamente na vida outrora que ele tinha. Mas será que isso está acontecendo comigo? Será que isso está acontecendo contigo? Será que você está retornando da onde o Senhor te tirou? Será que você está voltando a cometer as mesmas práticas? Porque nada é diretamente, vem aos poucos, como Pedro, vem o esfriamento. Talvez eu já não pego a Bíblia como eu pegava antes. Talvez eu já não tenho tempo de dobrar o meu joelho. Talvez agora 5 minutos deitado dá para orar. Talvez agora se eu levantar a mão e dizer, Pai, obrigado e estou indo. Mas quando você conheceu a Jesus, como foi que você fazia? Você lembra da primeira vigília que você foi? Você lembra do primeiro culto de avivamento que você participou? Que você disse, está louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Você lembra daquele louvor que não saía da sua mente? Que o tempo todo você falava, oh Pai, só a Ti, eu amo a Ti, Senhor. Quantas vezes acabamos nos prendendo no nosso dia a dia e esquecemos de honrar e engrandecer aquele que nos guardou, que nos zelou, que nos colocou com vida, com saúde, para tentarmos viver uma vida onde não levaremos nada. Se não colocarmos Deus em primeiro lugar, para onde vai a tua alma? O fim dos tempos está chegando e você está brincando? Você está pensando que quer ser crente é só sentar no banco e pronto? Ser cristão é buscar. Ser cristão é se aprimorar. Ser cristão é estar na posição que o Senhor chamou. Pode tropeçar, pode tropeçar. Pode cair, mas o Senhor é que te levanta. O Senhor é aquele que vai te buscar. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Pois se olharmos bem, Pedro, tem pessoas que querem comparar ele até a Judas. Pois em um certo momento, aquele que conheceu, que viveu, que vivenciou tudo que o Senhor praticou, tudo que o Senhor fez, como pode ele chegar àquele que disse, eu não negarei, eu não o abandonarei, mas ele negou. E se olharmos bem a palavra do Senhor, ele pergunta, Pedro, tu me amas mais do que a esses? Aí a gente se pergunta, mas por que o Senhor fez essa pergunta a Pedro? Se olharmos outrora, Pedro diz ao Senhor que todos poderiam o abandonar, mas eu não o abandonarei. Então, justamente o Senhor queria saber onde estava o coração de Pedro. E olhamos novamente para a palavra do Senhor, quando entramos na palavra que essa mensagem quer nos dizer, quando o Senhor está ali na beira da praia, ele dá o de comer, ele prepara o banquete, ele prepara a mesa, ele prepara algo para a vida daqueles pescadores que estavam frustrados, pois novamente, como a pesca maravilhosa nos diz, que eles não tinham pescado nada. Só que para o dia de hoje, como está a gente? Será que estamos pescando alma? Será que estamos só se preocupando com o nosso próprio sustento, com o nosso próprio viver, o nosso próprio alimentar-nos? Mas e as almas? Você tem olhado para o lado da cadeira e tem sentido falta de alguém? Alguém que outrora estava aqui louvando, alguém que outrora estava aqui pregando, alguém que outrora estava evangelizando. Se você sente falta de alguém, você tem ligado para esse alguém? Você tem feito o papel que Jesus fez, mesmo sendo traído, mesmo sendo aquele que foi cuspido, foi massacrado, foi crucificado. Pois se olharmos antes dessa mensagem, Jesus Cristo tinha acabado de ser crucificado. Pedro tinha andado 3 anos e meio com o Senhor tinha acabado de ser crucificado, Pedro tinha o negado. Na minha mente eu pensaria logo, rapaz, quando eu me bater com Jesus, Jesus vai, hein? É o que Pedro deve ter pensado.
Só que se olharmos para a mensagem, Pedro, quando viu que era o Senhor, foi o primeiro a se vestir correndo e se soltar ao mar. Ele pega tudo, larga tudo e pula ao mar. Só que ele ainda tem uma distância para chegar. E quanto essa distância tem, eu acredito que ele foi nadando e pensando, lá eu vou tomar um pau. Lá o Senhor vai me pegar daquele jeito, hein, presbítero? Vai me pegar daquele jeito. Por quê? Se eu neguei, se eu disse que não o conhecia. E agora eu vou estar de frente a frente, tete a tete, e eu conheço, eu sei quem ele é. Ele é filho do Deus Altíssimo, eu declarei. Só que naquele momento ele vai e o Senhor poderia verdadeiramente perguntar, Pedro, por que nunca mais pregou, Pedro? Por que nunca mais evangelizou, Pedro? Por que nunca mais trouxe a palavra do Senhor, Pedro? Mas o Senhor não o questionou. O Senhor o perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus pergunta nessa noite, salvar nações, tu me amas? O Senhor Jesus Cristo é o Deus de amor. A palavra do Senhor nos diz em Coríntios 13, que não adianta falar em línguas, não adianta ter o dom de profecia, se não tiver amor, é como um sino que tine. Amados, que possamos reacender a chama das nossas vidas, que possamos novamente varrer o chão com aquele entusiasmo do primeiro amor, que podemos passar o pano aqui, pô, eu vi uma poeira, peraí, deixa que eu arrumo. Pô, deixa eu ver aqui, tá sem pintar, eu vou pintar. Sabe por quê? É o primeiro amor. No primeiro amor a gente quer fazer sem nem querer saber a quem está olhando. Hoje talvez eu não fale em língua, sabe por quê? Porque o irmão do lado pode achar estranho. Talvez eu não dou lugar a Deus para me usar, porque eu estou com medo de alguém falar alguma coisa. Só que aquele que te chamou é fiel. Quem te chamou é fiel. Aquele que te separou, que te levantou, como? Assim Ele vai fazer você cumprir. O Senhor quer levantar pessoas aqui novamente. O Senhor quer restaurar vidas aqui novamente. O Senhor quer trazer um avivamento à sua igreja. O Senhor não quer saber o que você fez. Porque o Senhor Jesus Cristo poderia dizer, mas Pedro, você estava só me negando, irmão. Ou você estava só falando de mim, rapaz. Mas, não. O Senhor não quis saber. Se o Senhor não quis saber com aquele que andava com Ele, que estava 24 horas com Ele, vai querer saber de você por quê? Então o que você fez ficou no passado. O que passou, passou, não volta mais. O Senhor quer te reerguer. O Senhor quer te reposicionar. O Senhor quer ver você dentro da favela levando a palavra. O Senhor quer ver você dentro do Alphaville pregando. O Senhor quer ver você dentro do avião e falando. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus, eu vou dar um testemunho breve. Domingo, pós-culto, todos sabem aqui, a gente trabalha com venda. E também, agora eu comecei a fazer entrega nos aplicativos. E nessa que acabou o culto domingo, eu falei, rapaz, vou ligar para fazer um extra. E aí, pá, liguei, então me faz uma entrega, faz outra, tal. Daqui a pouco o aplicativo botou um dinheiro bom e me mandou para dentro de uma comunidade, que eu não vou citar nome, um pouco mais pesada, né? E aí, olhei o aplicativo e falei, rapaz, pelo preço, hein, meu presbítero? Nós vai, mete marcha e vamos nessa. E aí aceitei. E assim que eu aceitei, a menina manda uma mensagem. Venha pela rua de cima. Eu olhei a mensagem, mas algo falava em mim, vá pela rua de baixo. E eu olhava a mensagem, vá pela rua de cima, a moradora está mandando, eu tenho de ir pela rua de cima. E eu aprumei a moto para ir. Só que quando eu fui passando na entrada da rua de baixo, algo diz, entra aqui, eu quero que você entregue aqui. Eu quero que você entregue aqui. Eu falei, amém? Saber de quê? E entrei. Quando esse preto que aqui vos fala, adentra esse lugar, meu amigo, guarda-chuva era um monte de guarda-chuva. Não estava nem chovendo, mas os meninos tudo de guarda-chuva. Mas amém. E aí eu falei, pai, tomara que seja mais para lá essa entrega. Rapaz, mas a entrega não era onde os caras estavam, rapaz. E eu olhando para o GPS, não pode ser aí não, rapaz, tem que ser mais para lá. Eu até entro mais um pouco, nada. Era no beco que os caras estavam. E eu aí falei, rapaz, mas amém. E aí parei a moto, imediatamente peguei o celular, dei boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos, boa noite. Vou fazer uma entrega aqui, é justamente onde vocês estão aí na rua aí. Um de cara fechada, com um negócio no ouvido, sentado na cadeira.
No mínimo era alguém que tinha um pouco de poder mais aquisitivo que aqueles outros que estavam com guarda-chuva. E aí, me olhou de cara feia, o outro, não, brother, qual é o nome da rua? Ligue para a menina, pá. Resumindo, liguei para a menina veio. Pegou o pedido, entreguei, ela foi-se embora. Eu aí, valeu meus irmãos, obrigado. E aprumei a moto. Quando eu aprumo a moto para ligar, aí vem no meu ouvido, mas eu não mandei você entregar? Mas eu não mandei você entregar? E eu aí olhei e falei, deixa eu falar algo para a vida de vocês. Você sabe que a vida que vocês estão levando só tem dois caminhos. Ou é a morte, ou se der sorte é a cadeia. E aqueles homens que estavam de cara feia começaram a me olhar abismadamente. Mas eu sei que não foi eu, que de mim mesmo, oh meu Deus, não faria nada. Mas o Espírito Santo me tomou com ousadia e intrepidez e mandou eu entregar naquele momento. E assim foi feito. Eu falei da palavra do Senhor. Eu disse a ele que só existia um caminho, que o Senhor queria usar eles. Eu olhei para a vida deles e disse, eu já vivi isso que vocês estão vivendo. E eles pararam, e aquele que estava outrora nem me dando atenção, que estava sentado na cadeira, levantou a cabeça e ficou com o olho arregalado. Eu disse, entrega o caminho ao Senhor, senão você vai descer à sepultura. Não tem outro caminho, não adianta, vocês são jovens, vocês podem viver outra vida. Largue essa vida. Senhor Jesus Cristo quer usar vocês não para invadir favelas. Ele quer que você entre para levar a palavra dele e ganhar almas. E assim ele balançou a cabeça, agradeceu, eu fiz uma oração rápida pela vida de cada um deles. E disse que o Senhor possa guardar, mas que Ele constranja cada um de vocês. Pois se o Senhor não levar para um leito de dor, Ele pode levar para uma cadeia. E assim eu segui a minha vida. Amém? Só foi para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que assim seja feito. E que possamos, amém, toda honra, toda glória seja dada a Deus. E que possamos ser o ministrador da palavra do Senhor. E voltando à palavra que estávamos falando, Pedro é aquele que tinha caído. Pedro é aquele que tinha negado. Pedro é aquele que tinha até se colocado na ponta da espada, porque quando ele arranca a orelha de um guarda, ele está se colocando na ponta da espada para morrer. Só que depois ele nega. Depois ele entristece o coração do Senhor. Mas se olharmos na palavra, nos diz que Pedro chorou. Pedro trouxe um arrependimento dentro dele. Um arrependimento que não foi lágrima em vão, lágrimas conhecidas como lágrimas de crocodilo. Pedro verdadeiramente se colocou a entender que ele não era nada sem Cristo. Mas aquele que outrora negou, agora, se formos lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo desde o começo da palavra. Jesus Cristo não muda. Jesus Cristo não quer saber se Pedro usou, deixou de usar, se Pedro fez ou aconteceu. O Senhor quer só santidade. O Senhor só quer que se coloque na posição. O Senhor quer te usar independente do que você cometeu ontem, independente do vídeo que você abriu, da merda que você fez. Deus quer te levantar, te erguer e te usar, porque é assim que Ele faz. Ele pega pessoas comuns. Se olharmos cada discípulo, cada apóstolo do Senhor Jesus Cristo, vamos olhar e se pararmos para analisar, nenhum deles era doutor. Se olharmos Pedro, pescador de homens, se tornou logo após, era apenas um pescador qualquer. Alguns dizem que ele poderia ser um grande empresário, mas não deixou de ser um pescador. Mateus era quem? Para muitos corrupto. Um corrupto que se naquele tempo tivesse esse negócio de lava-jato, esse negócio aí, imagina, o homem estava investigado. O homem estava investigado. Judas, ganancioso, a ponto de entregar o seu, a ponto de entregar aquele que ele viu cumprir milagres, aquele que ele viu levantar defunto. O Senhor Jesus Cristo é aquele que para muitos tinha morrido. Mas se você olhar em João 20, aquela mulher chamada Maria Madalena, ela vai ali no túmulo do Senhor, vai ali no túmulo de Jesus e encontra uma pedra movida. Uma pedra movida onde não estava mais o corpo do Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor Jesus Cristo, Ele vive, Ele reina, Ele está aqui nesse lugar. Aqueles que pensaram que o mataram, não o matou, só
tirou os nossos pecados, nos deu a vida eterna. Se olharmos em Atos dos Apóstolos, mostra que aquele homem que outrora estava só blasfemando, pois em um certo momento ele disse que não conhece a este, é uma blasfêmia. Ele não só negou, ele blasfemou pelo nome do Senhor, pois ele conhecia quem era, ele sabia quem era. E naquele momento ele disse que não sei quem é este. Ele acaba blasfemando. Mas se irmos para Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, acho que no versículo 14 dali em diante, diz que Pedro pega a fala. Pedro toma a fala e ali ele começa a bradar o nome do Senhor. Aquele pescador que não tem estudo, aquele homem que talvez para muitos já disse, esse daí vai fazer que nem Judas. Ora logo, vai se enforcar. Mas o Senhor tinha uma promessa na vida daquele homem. Como o Senhor tem uma promessa na minha e na sua vida. Como o Senhor tem uma promessa na vida dos seus. Eu digo a você, talvez o seu esposo não está aqui nessa noite, talvez o teu filho não está aqui essa noite, talvez o teu irmão não está aqui essa noite, o teu pai, o teu ente querido não está aqui essa noite. Mas eu te digo, você está aqui representando cada um deles. E o Senhor Jesus Cristo vai de encontro a cada um deles. E ali quando o Senhor usa Pedro mesmo que todos não davam nada, ele começa a aclamar, começa a proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que as pessoas começaram a falar em línguas estranhas. Talvez muitos até achavam que as pessoas estavam embriagadas, mas era a presença do Senhor que estava naquele lugar. E ali 3.000 almas ou mais foram rendidas, se apresentando ao Senhor. Amados, nessa noite o Senhor quer dizer a mim e a você, independente do que passou, independente do que ocorreu, o Senhor quer te usar novamente. O Senhor quer te colocar na posição como Pedro. Talvez olhamos para Pedro e só vemos a parte carnal, mas esquecemos que o Senhor usa. O Senhor levanta o caído, Ele apaga o passado, Ele seca a lágrima dos olhos daquele que estava chorando outrora. Pois Pedro chorou com angústia, Pedro chorou com a certeza que ele era um traidor como Judas. Mas o Senhor não olhava Pedro como aquilo. Porque se lembrarmos lá em João 1, o Senhor muda o nome. Pois o Senhor sabia que ia usar ele. O Senhor já conhecia. O Senhor já conhecia Pedro. Pois quando ele chega, ele fala: Simão, filho de João. Simão. Como o Senhor já conhecia, já sabia o que ia ocorrer. O Senhor transformou a vida, o Senhor mudou o nome, como fez comigo e com você. O Senhor quer levantar pessoas aqui como um novo Pedro, como aquele que vai ganhar almas, como aquele que vai ter atos de acreditar que o Senhor é Deus. Olhe sempre para o lado da sua cadeira e lembre de alguém. Seja um avivamento, traga um avivamento para a sua casa, para a sua vida. Independente do seu passado, independente do dia de ontem, o que vale é hoje. O passado passou, o que ocorreu ontem ocorreu. Hoje que vai ser a diferença na sua casa, hoje você vai ser a diferença na sua igreja. Se levante como uma nova autoridade, se levante como um líder, como Pedro foi. Não ligue para o que passou, se posicione. O Senhor quer te usar novamente, o Senhor quer te reerguer como fez com Pedro. Que cada um de nós possamos entender essa mensagem da vida de Pedro e guardar para nossas vidas. Que possamos retornar ao primeiro amor. Que possamos retornar a primeiro encontro com o Senhor. Que o Senhor trocou o seu nome. O Senhor te guardou até o dia de hoje. O Senhor não julgou Pedro, como não vai julgar nem a mim nem a você, pelo que ocorreu no passado. Ele quer que você se reconcilie com Ele. Ele quer te encontrar na beira da praia e te servir um banquete. Ele quer pegar o mesmo lugar que você usou para cair, para Ele te levantar novamente. O Senhor quer te usar de novo. O Senhor quer fazer algo grande com a sua vida. O Senhor, talvez você seja um novo Pedro que vai trazer um novo avivamento para essa igreja, para essa rua, para esse bairro, para essa cidade. Mas o que precisa é você se arrepender de todo o coração.
O que precisa é eu e você nos colocarmos na posição de ser servo. Pois o Senhor continua perguntando: igreja, tu me amas? Se coloque de pé, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a cada um que ore por algo específico na sua vida. Mas não se esqueça de pedir a Deus para que avive a obra em você. Olhe e diga: Deus, aviva a tua obra em mim. Senhor, me faz andar de novo como eu comecei. Peça a Deus que Ele venha te fazer caminhar novamente, como antes, como no começo, como no primeiro amor. O Senhor não está aqui para te julgar, não. Ele não está aqui para te excluir. Ele não está fechando o celeiro está aberto. O Senhor nessa noite quer que você entregue todo o seu coração de fato e de verdade para Ele, para que Ele possa fazer um impacto nessa cidade, neste lugar, talvez até mesmo onde você mora, através da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa é a tua casa, essa é a tua família, esses são os teus filhos, Senhor, aqui clamando por mais uma oportunidade. Talvez, Senhor, ovelhas que em um momento se perdeu, mas retornou, Pai. Ovelhas que talvez, Pai, se esfriou, não deixou de congregar, Pai. Mas às vezes o coração está esfriando, Senhor. Senhor, reacende a chama no coração de cada um deles, Pai. Pai, reaviva a obra do Senhor na vida de cada um deles, Pai. Pai, renova, Senhor, cada um deles, Senhor. Senhor, traz o primeiro amor de novo, Pai, em nossas vidas, Senhor. Senhor, cada um deles está aqui, Pai, te clamando, Senhor, se humilhando, Pai, perante a Ti, dizendo que eles não são nada, Senhor. Senhor, então, faz, Senhor, como o Senhor fez com Pedro, Pai. Pai, faz, Senhor, como o Senhor fez com aquele servo do Senhor, Pai, na vida de cada um, Pai. Usa, Senhor, cada um deles com intrepidez e ousadia, Pai. Senhor, aquele que parou, que hoje retorne, Pai, a cumprir aquilo que não estava cumprindo, Pai. Que aquele, Pai, que por alguma coisa ou por algo, Senhor, pensou em desistir, que o Senhor repreenda, Pai. Oh, Espírito Santo do Senhor, reaviva a obra na cada um desses, Pai. Senhor, reaviva, Senhor, a obra nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ergue novamente, Pai. Senhor, nos leva ao primeiro amor, Senhor. Oh, Pai, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado por cada vida que aqui se encontra, Pai. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Gostaria de fazer uma pequena pergunta a cada um de vocês nessa noite. Existe alguém aqui que talvez em algum momento, em alguma hora da sua vida, parou de cumprir como o Senhor te chamou? Talvez deixou o esfriamento tomar conta, ou até mesmo se paralisou como uma anestesia e queira retornar novamente para o Senhor. Talvez eu não me afastei do Senhor, eu não saí do caminho do Senhor, mas eu estou frio. Talvez eu estou com o coração congelado. Talvez eu não estou mais cumprindo como o Senhor me mandou. Talvez eu não estou servindo na casa do Senhor como eu deveria. Oh, Senhor, eu gostaria que essas pessoas viessem aqui na frente. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te falar nada. Sabe por quê? O Senhor pergunta nessa noite: tu me amas? O Senhor está perguntando nessa noite: tu me amas? Aleluia. Se alguém aqui ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo e queira entregar o seu caminho, a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o momento, essa é a hora de você colocar o Senhor como seu único Salvador. Se você quer aceitar o Senhor, porque na verdade não é aceitar, é Ele que nos escolhe. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Desde o início Ele te chamou. Como Ele chamou aquele homem, Pedro, que outrora era Simão, e mudou o nome dele. Talvez nessa noite o Senhor quer mudar o seu nome. O Senhor quer mudar a sua história. Uma história que talvez seria contada de derrota, hoje vai ser contada de vitória. Se você quer entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor, vem aqui na frente. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, vou passar ao pastor. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um.